Boa noite. Boa noite. Sexto dia de guerra no leste europeu. As forças russas bombardeiam a prefeitura de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana. E destroem a principal torre de rádio e televisão de Kiev. Uma fila de veículos militares se espalha por mais de 60 quilômetros a caminho da capital. O Kremlin avisa que os próximos alvos serão serviços de segurança do governo. A China muda o tom e promete à Ucrânia se empenhar numa solução diplomática. No Parlamento Europeu, o presidente Volodymyr Zelensky diz que a União Europeia precisa provar que está com a Ucrânia e é aplaudido. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, ministros e diplomatas abandonam o discurso do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. No mesmo encontro, o secretário de Estado americano Antony Blinken condena os ataques russos a escolas, hospitais e prédios residenciais. Eu estou chegando agora num dos supermercados aqui no centro de Kiev. O que eu estou vendo aqui são prateleiras vazias, muitas filas. Nos caixas eletrônicos não é possível mais sacar dinheiro. A ONU estima que mais de 660 mil pessoas já saíram da Ucrânia. Lembrando que essa guerra acontece no meio de uma pandemia, a OMS aqui na Polônia se organiza para vacinar refugiados da Ucrânia contra a Covid-19. A população russa começa a sentir as sanções econômicas impostas pela comunidade internacional. Chegam ao país os primeiros brasileiros a deixarem a Ucrânia em guerra. Eu não me importava com a minha vida, eu só importava que os meus filhos saíssem daquela situação. O Jornal Nacional começa agora. Mais de 660 mil pessoas já deixaram a Ucrânia, segundo as Nações Unidas. Hoje, os bombardeios russos atingiram o coração das duas maiores cidades da Ucrânia. É o que mostram os enviados especiais à fronteira, Rodrigo Carvalho, Roy Salinas e Hernani Lemos. O comboio russo a caminho de Kiev já se estende por mais de 60 quilômetros. Mas especialistas dizem que o avanço é lento porque os tanques quebram com frequência. Hoje cedo, um foguete russo atingiu o prédio da administração regional de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. A Praça da Liberdade ficou coberta de escombros. 10 pessoas morreram, entre elas um estudante indiano. 35 ficaram feridas. Kharkiv foi a primeira capital da Ucrânia quando a república foi formada, dentro da União Soviética. Removendo mais um corpo, esse homem faz as áreas residenciais também foram atingidas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não havia alvos militares em Kharkiv e que o ataque foi simplesmente terrorismo. Esse é o preço da liberdade, ele disse. Hoje aconteceu o que se acredita ser a primeira troca de prisioneiros dessa guerra. Um oficial russo por 5 militares ucranianos, segundo o governo da cidade de Sumy, no nordeste do país. Uma segunda rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia foi marcada para amanhã em Belarus. Mas Zelensky quer uma interrupção nos combates antes de se sentar à mesa. De Moscou, a mensagem é outra. A operação militar vai continuar até que nossos objetivos sejam alcançados, disse o ministro da Defesa. Sergei Shoigu ainda insistiu que está tomando todas as medidas necessárias para proteger os civis. Os alvos, segundo ele, são apenas militares, usando armas guiadas de alta precisão. O governo russo avisou que atingiria alvos de telecomunicações em Kiev e recomendou que a população deixasse a capital. Mas muitos ficam com medo do que pode acontecer na estrada. No fim de semana, Polina, de 10 anos, foi morta a tiros por soldados russos com os pais quando a família tentava sair. O irmão e a irmã estão no hospital. Menos de 2 horas depois do alerta, veio o ataque. Um bombardeio atingiu a principal torre de transmissão de TV da cidade. 5 pessoas morreram. O ataque danificou também o memorial às vítimas ucranianas do Holocausto. O presidente Zelensky, numa mensagem nas redes sociais, declarou: "Passamos 80 anos dizendo nunca mais. Pra quê? A história se repete." E cada bomba na Ucrânia expulsa mais pessoas de lá. Muitos vêm para cá, para a Polônia. Esse aqui é um ponto de acolhimento para os refugiados. Os ônibus chegam para levar as pessoas para cidades maiores da Polônia. Mas eles encontram aqui também muita ajuda. Cada placa dessa é um voluntário oferecendo carona para alguma cidade daqui. Não só da Polônia. Tem gente oferecendo
carona, por exemplo, para Berlim, na Alemanha, Praga, na República Tcheca. É a primeira parada em que os refugiados já encontram essa força de voluntários aqui na Polônia. Muitas pessoas também estão indo para os outros países vizinhos da Ucrânia. 3 gerações na estrada para a Hungria. Avó, mãe e netas. A senhora de 80 anos conta que nasceu durante a ocupação nazista na Ucrânia, na Segunda Guerra Mundial. Ela não queria sair de casa, só aceitou fugir pela insistência das netas. Alguns denunciam racismo na travessia. Nesse posto na Romênia, Etel, de Gana, diz que os guardas deixavam passar primeiro os ucranianos, depois indianos, árabes e, por último, os negros. A marroquina Selma disse que um policial cobrou passagem num trem que deveria ser de graça. Ele disse que só era gratuito para ucranianos. Eu sou estudante, eu pago impostos também. No meio de um monte de problema, crianças escolhem um brinquedo novo, graças às muitas doações. O pai chama os filhos. As crianças não sabem que estão vivendo uma guerra. Arsin tem 3 anos. Arissa, 6. A gente não explicou para eles a situação. Eles não entendem o que está acontecendo. Minha filha é inteligente, ela ouve algumas coisas, mas eles não sabem. Como é que eu vou explicar? Ebrahim disse para as crianças que essa é uma viagem em família. Elas acham que vieram visitar um primo na Polônia. E parecem estar gostando do que na cabeça delas é uma aventura. Arsin diz que está bem. Good. A Arina, super bem. Super. Sabe filme de Hollywood? Isso aqui é um filme de Hollywood, o que eu estou vivendo nesses últimos 5 dias. As crianças vão brincar e Ebrahim deixa sair um pouco da raiva que está sentindo de Vladimir Putin. Fala para a câmera como se falasse olhando para o russo. Stop it, please. Eu não fiz nada, ele nem me conhece. Por que ele quer matar minhas crianças? Putin, me escuta, a gente é valente. Nós não temos medo de você. Você é um assassino, para com isso. O que você está fazendo com a vida das pessoas? Quem é você? Quem te autorizou a matar ucranianos? A Ucrânia não é seu país. Tem muito russo vivendo nos Estados Unidos. Vai lá salvá-los. Vai lá, ataca os americanos. Por que você não faz isso? Porque a Ucrânia é menor, né? Mas a gente é valente. We are brave. A população ucraniana segue resistindo como pode aos ataques russos. Dnipro faz aquilo que está ao alcance para lutar. A população no centro da Ucrânia segue à risca a receita do governo. O isopor ralado ajuda o líquido inflamável a grudar em blindados e outros alvos, ampliando o fogo. A praça é a fábrica dessas bombas incendiárias. E enquanto o Ocidente decide ainda como manda mais armas, todos se viram como podem. Acham que conseguem frear com as mãos comboios quilométricos da Rússia. Num dos momentos mais frágeis da sua história, a Ucrânia parece mais forte como sociedade. As filas também são para doações, de tudo que alguém que acha que pode ajudar: cobertor, água e garrafa que ficou vazia quando ainda tinha festa na Ucrânia. Muitos com um coquetel Molotov nunca nem se envolveram numa confusão. São pessoas comuns que dão tudo de si para defender o lugar deles. Há pelo menos 5 meses, eles ouvem o zum-zum-zum de uma invasão. O coquetel Molotov recebeu esse nome numa guerra entre a Finlândia e a União Soviética em 1939. Os finlandeses homenagearam Vyacheslav Molotov, que era o ministro do exterior soviético. Um relatório do governo britânico na época informou que a população chegava a atrair os tanques para vielas e atacava com Molotov. O chefe da diplomacia da Ucrânia lembrou que a última vez em que Kiev enfrentou algo assim foi nesse mesmo período contra os nazistas. Dmytro Kuleba declarou que a Ucrânia derrotou esse mal e vai fazer de novo agora. O exército ucraniano tem funcionado em posições de defesa bastante fixas e depende cada vez mais de civis. O voluntário de Kiev disse que só participa dessa limpeza porque a Rússia veio bater na porta dele. As armas caem nas mãos de quem quiser lutar, e muitas delas são de origem russa. Há o mesmo espírito comunitário em Kharkiv. A segunda maior cidade do país sofre com bombardeios pesados e o cerco. Moradores saem do abrigo para salvar quem o Kremlin condenou com bombas e artilharia. Lviv ainda não sentiu o ataque, mas a cidade perto das fronteiras com países da OTAN não ficou parada. Muitos deram o passo à frente, do moicano à cabeça branca. O senhor, a metros do uniforme, já não se reconhece no terno da foto.
A médica, emocionada, também se alistou. Ela repete para si mesma que vai dar tudo certo. Glória à Ucrânia. Slava Ukraine. Ali perto, a biblioteca virou um mutirão. Dezenas de voluntários rasgam tecidos para fazer redes de camuflagem. A bibliotecária contou que as pessoas trazem doações e cozinham para os soldados também. Todos cantando o hino ucraniano. Ao lado dos livros, escrevem uma nova história de resistência. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi aplaudido hoje de pé durante um discurso no Parlamento Europeu. A reportagem é dos enviados especiais a Bruxelas, Daniel Peralta e Bianca Rotier. As cores da bandeira ucraniana se espalharam pelo plenário. Os sentimentos de revolta e compaixão também. Ao abrir a sessão extraordinária, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, defendeu aqueles que lutam nas ruas pelos nossos valores contra a máquina de guerra de Vladimir Putin. Putin's massive war machine. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou virtualmente. Um momento tão forte que nem tradutores de ucraniano para diferentes idiomas conseguiram segurar a emoção. Estamos lutando pelo território e pela nossa liberdade. We are fighting just for our land and for our freedom. Ontem, 16 crianças foram mortas. O presidente russo vai dizer que foi algum tipo de operação? Em que tipo de instalações militares as crianças trabalham? Em que tanques elas estavam viajando? Questionou. What tanks are they going with? Or launching cruise missiles? He killed 16 people just yesterday. Zelensky disse que a Ucrânia está lutando pela sobrevivência, mas também para entrar no bloco. A União Europeia será muito mais forte com a Ucrânia. E sem vocês, a Ucrânia ficará sozinha, afirmou. E suplicou, provem que estão com a Ucrânia, que não vão nos abandonar. O presidente ucraniano foi aplaudido de pé. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o presidente e os ucranianos são uma inspiração. Falou que o bloco está mais perto do que nunca da Ucrânia, mas alertou que ainda há um longo caminho pela frente. Primeiro, é preciso acabar com a guerra. We have to end this war. A emoção seguiu do lado de fora. Parlamentares se juntaram a manifestantes e ouviram mais uma vez: Ucrânia é Europa. O ucraniano Andriy disse que a adesão ao bloco seria a mensagem mais forte, mas garantiu: nós vamos lutar, não vamos desistir. We will not give up. No fim da tarde, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução por ampla maioria. 637 votos a favor, 13 contrários e 26 abstenções, cobrando sanções mais duras para pressionar ainda mais o presidente Vladimir Putin. Entre elas, a restrição das importações de petróleo e gás da Rússia. A exclusão não apenas de alguns, mas de todos os bancos russos e bielorrussos do Sistema Internacional de Pagamentos, o SWIFT, além do fechamento de todos os portos do bloco para navios russos. A resolução não tem poder de lei, mas coloca ainda mais pressão nos dirigentes europeus. Se aplausos marcaram o discurso do presidente ucraniano em Bruxelas, o do ministro das Relações Exteriores da Rússia em Genebra foi marcado por um boicote. Bastou Sergei Lavrov aparecer no telão para uma participação virtual num evento sobre direitos humanos da ONU para mais de 100 diplomatas de cerca de 40 países, entre eles Reino Unido, França e Estados Unidos, deixarem o local. Essas imagens do jornalista brasileiro Jamil Chad mostram que o representante brasileiro foi um dos poucos que ficaram, assim como diplomatas da China, Síria e Venezuela. O chanceler russo Sergei Lavrov disse que a filosofia arrogante do Ocidente precisa acabar. Afirmou que a igualdade soberana dos Estados é o princípio fundamental da Carta da ONU e que a Rússia está sempre aberta a discussões justas e respeitosas, pronta para buscar um equilíbrio de interesses. Ele mais uma vez partiu para o ataque e acusou a União Europeia de se envolver em um frenesi russofóbico ao fornecer armas letais à Ucrânia.
Numa visita a uma base militar na Estônia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson avisou: se Vladimir Putin pensa que vai enfraquecer a aliança militar do Ocidente, está gravemente enganado. Ele terá mais OTAN, não menos OTAN. Nós procuramos o Itamaraty para saber por que o diplomata brasileiro não deixou o plenário da ONU durante o discurso do ministro russo. Até o momento, a assessoria não respondeu. Os primeiros efeitos das sanções impostas à Rússia já são visíveis na economia do país. E também o povo russo começa a enfrentar dificuldades. As bombas na Ucrânia produzem mortos em combate e vítimas civis. Mas da loucura da guerra não se escapa impunemente. Os russos já começaram a sentir a vida mudar. Os cartões de crédito não funcionam e eles não podem viajar para o exterior. Alguns confortos tecnológicos desapareceram. Nos metrôs não se paga mais o bilhete mostrando o celular. Agora tem que voltar ao velho ticket. Nos caixas eletrônicos quase não tem dinheiro. A moeda russa, o rublo, já vale 30% menos do que antes da invasão. A taxa de juros subiu de 9,5% para 20%. Segundo um jornal italiano, a famosa governadora do Banco Central russo, Elvira Nabiulina, muito respeitada pelas instituições europeias, evitou o olhar de Vladimir Putin na reunião extraordinária de ontem. Os oligarcas amigos de Putin, que tiveram os bens congelados, também começam a se afastar. Na Itália, o primeiro-ministro Mario Draghi vai propor ao parlamento mais sanções contra os milionários russos que frequentemente vinham à Itália. O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse que as sanções são extremamente eficazes e declarou: vamos causar o colapso da economia russa. A população russa, de 144 milhões de pessoas, vai pagar caro pelas escolhas do seu presidente. Esse professor de economia numa universidade francesa diz que o poder de compra vai diminuir cada vez mais. Então os russos vão começar a não poder mais comprar alimentos e remédios. Vão se queixar e dizer não a esta guerra que exige um preço muito alto. Os preços também estão disparando fora dos domínios de Putin. O barril de petróleo hoje chegou a $105. A Agência Internacional de Energia informou que os países membros concordaram em liberar 60 milhões de barris de suas reservas de emergência. O objetivo é enviar uma mensagem unificada de que não haverá déficit de petróleo no mercado global. O governo russo já disse que a pressão econômica do Ocidente não fará o país mudar a sua posição sobre a Ucrânia. O porta-voz Dmitry Peskov ironizou as sanções, ao mesmo tempo em que rejeitou as denúncias de ataques a alvos civis. Mas não era o que estava escrito numa mensagem que um soldado russo mandou para a mãe dele antes de morrer no campo de batalha. O embaixador ucraniano nas Nações Unidas mostrou a mensagem do soldado. Mãe, estou na Ucrânia, estamos em guerra, bombardeamos também os civis. Tenho medo. Não se conhece o percentual de russos que apoiam a invasão da Ucrânia. Nas ruas, muitos criaram coragem e pediram o fim da guerra. Milhares foram detidos, segundo grupos de defesa dos direitos humanos. Há 8 anos que a Rússia vinha se preparando para essa guerra. E apesar de ter construído boas reservas, os analistas não excluem que o país possa simplesmente ir à falência. Algumas empresas russas já estariam dando sinais de insolvência. Uma delas, com sede na Suíça, é a que construiu o gasoduto Nord Stream 2 para levar gás natural da Rússia para a Alemanha. A Assembleia Geral da ONU entrou no segundo dia da reunião extraordinária sobre a situação da Ucrânia. Na Casa Branca, a expectativa é para o discurso do presidente Joe Biden ainda hoje. O presidente americano hoje vai encarar uma prova de fogo.
Com a popularidade mais baixa desde que foi eleito, Joe Biden se prepara para seu primeiro discurso sobre o Estado da União. O discurso anual, realizado no Congresso americano, é uma mensagem sobre a situação do país, os desafios e as possíveis soluções. Este ano, além da pandemia, Biden falará sobre os esforços para tentar conter a maior ameaça à segurança mundial desde o fim da Guerra Fria. Por isso, a agenda pública do presidente ficou mais restrita. No início da tarde, ele conversou por telefone durante meia hora com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Biden reforçou o apoio americano nas áreas de segurança, na economia e também em relação à profunda crise humanitária que o país vive. Nas redes sociais, Zelensky falou sobre o telefonema e afirmou: precisamos parar o agressor o quanto antes. Os dois líderes se mostraram preocupados com o aumento de ataques a regiões civis. Pela manhã, o ataque a alvos civis foi duramente criticado pelo secretário de Estado Antony Blinken, que discursou na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ele disse que os crimes russos na Ucrânia aumentam a cada hora que passa, com bombardeios em hospitais, escolas e prédios residenciais. Os membros deste conselho deveriam parar de tratar todos os lados como igualmente responsáveis pelo que, na verdade, é um ataque não provocado por um só lado. Nós temos que rejeitar as tentativas russas de falsamente justificar esses ataques como se fossem uma defesa dos direitos humanos, usando falsamente termos que usamos para as piores atrocidades e desrespeitos contra as vítimas destes crimes. Aqui na ONU, o dia foi de mais discursos na reunião extraordinária da Assembleia Geral sobre a situação na Ucrânia. O voto da resolução que condena as ações da Rússia está previsto para essa quarta-feira. O porta-voz da missão americana na ONU disse que os Estados Unidos vão expulsar um funcionário russo que trabalha nas Nações Unidas. Ontem, os Estados Unidos já tinham pedido a saída de 12 diplomatas russos da missão ligada à ONU, alegando que estavam envolvidos em espionagem. Vamos a Nova York, agora ao vivo. A correspondente Sandra Coutinho tem as últimas informações sobre a Assembleia da ONU e sobre uma mudança importante na posição da China a respeito do conflito no leste europeu. Sandra, boa noite para você. Boa noite, Ana Luísa, Elter, boa noite a todos. Olha, a sessão de hoje terminou agora, há pouco, 8 da noite, no horário de Brasília. No fim da tarde, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha disse aqui na ONU que a guerra é baseada nas mentiras da Rússia. E lembrou que os russos afirmaram que fazem essa missão de paz na Ucrânia, mas que os tanques não estão levando água e comida para bebês, e sim carregando morte e destruição. Ana Helena Baerbock destacou a importância do voto condenando a agressão da Rússia e disse que quem se mantiver neutro está escolhendo o lado do agressor. A reunião da Assembleia Geral será retomada amanhã ao meio-dia. O discurso da embaixadora americana nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, é o mais aguardado. Ao fim dos discursos, os 193 países da ONU votarão se aprovam ou não uma resolução que condena a invasão russa à Ucrânia. A expectativa é que a resolução seja aprovada, mas a gente, claro, vai ficar de olho em alguns votos. No do Brasil, claro, e no da China, que até agora atribuía a crise a uma série de fatores e não apenas à Rússia. A China, inclusive, se absteve na sexta-feira quando o Conselho de Segurança pediu a retirada imediata, completa e incondicional das tropas russas do território ucraniano. Hoje, a China mudou de tom. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. Kuleba pediu que a China use os laços que tem com a Rússia para acabar com a guerra. Wang Yi respondeu que a China está disposta a fazer qualquer esforço diplomático para acabar com o conflito e expressou preocupação com os civis da Ucrânia. O ministro chinês também disse que o conflito é deplorável, o que deixa a Rússia ainda mais isolada. Ana Luísa, Elter. Obrigada, Sandra. E a seguir, os desafios de Petrópolis 2 semanas depois do temporal. A volta para casa de brasileiros que conseguiram fugir da guerra na Ucrânia.
O encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil voltou hoje a pressionar o governo brasileiro a se posicionar oficialmente contra a Rússia. Anatoly Kak agradeceu a oferta do presidente Jair Bolsonaro de conceder visto humanitário aos ucranianos, mas disse que são necessárias medidas mais concretas. Ele fez um apelo para que os países cortem relações comerciais com a Rússia. Os ministérios da Justiça e das Relações Exteriores estão preparando uma portaria para a autorização da acolhida humanitária. Nós procuramos o Itamaraty para comentar as declarações do diplomata ucraniano, mas não tivemos resposta. O embaixador brasileiro na Ucrânia, Norton de Andrade Melo Rapesta, divulgou um vídeo nas redes sociais avisando que ele e a equipe deixaram Kiev. O embaixador disse que todos estão bem e que vão continuar na Ucrânia até retirarem todos os brasileiros que desejarem sair do país. E um grupo que estava na Ucrânia desembarcou hoje cedo no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Quando voltar para casa significa também ter escapado de uma guerra, a emoção se mistura com alívio. Eu cumpri a missão de poder salvar os meus filhos, porque Deus me deu eles, então a minha função é protegê-los. Eu não me importava com a minha vida. Eu só importava que os meus filhos saíssem daquela situação. O que eu mais quero agora é só estar com minha família, meus pais. Todas as vezes que eu falava com ele, eu sempre me despedia, pois não sabia se seria a última vez. Guilherme Nascimento, zagueiro do Kolos Kovalivka, conta que de uma hora para outra a situação na Ucrânia ficou muito perigosa. Eu vi um avião caindo, não sei qual era o avião, se era russo, e eu vi muito barulho de tiro, de armas poderosas que tremia o hotel que eu estava. E vi 2 caças passando pela minha janela. Um caça ucraniano e um russo tacando um míssil no outro. Eu estava na pior zona de perigo. Alguns jogadores que desembarcaram hoje estavam no bunker de um hotel em Kiev com familiares. No sábado, eles pegaram um trem até Chernivtsi, uma cidade que fica perto da fronteira com a Romênia. Foram 14 horas de viagem. Deu tempo da gente pegar 2 maçãzinhas, eu tenho 2 filhos, peguei 2 maçãzinhas, meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã, eu falei, é agora que eu vou matar minha fome. O grupo atravessou a fronteira com a Moldávia com a ajuda da União das Federações Europeias de Futebol, a UEFA. De lá, os brasileiros foram para Bucareste, capital da Romênia, de onde embarcaram num voo para São Paulo. O Ministério das Relações Exteriores informou que mais de 100 brasileiros já deixaram a Ucrânia e estão em países vizinhos. O Itamaraty diz que há funcionários das embaixadas nas regiões de fronteira prestando apoio e que cerca de 80 brasileiros ainda estão na zona de conflito e querem deixar a Ucrânia. O Davi e outros 2 amigos tinham conseguido uma passagem de trem para deixar Kiev amanhã, mas a viagem foi antecipada. A embaixada nos ligou e falou que eles iriam nos buscar porque eles precisavam ir para Lviv, então a gente ia com eles. Então até agora a gente está um comboio de 3 carros. O Moreno, jogador de futsal que está nesse comboio, gravou um vídeo durante a viagem. Aqui, mostrando para vocês o trânsito que tá. A gente já está 14 horas na estrada e tem muita gente querendo ir para essa cidade porque é a cidade onde é mais fácil de sair do país. Então a gente vai tentar chegar lá. E hoje vai dormir numa cidade, falta 1 hora para chegar ainda. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai para a cidade, para Lvov e depois para a fronteira para tentar sair do país. Seja que Deus quiser. A tempestade que devastou a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, completa hoje 2 semanas. O número de mortos chega a 231. É sob um céu azul e sem ameaça de nuvens que Petrópolis vai retomando a vida, mas sem se esquecer do temporal que arrasou a cidade. Os pontos turísticos do centro histórico já foram recuperados. E nas lojas da Rua Tereza, principal área comercial, nem sinal de lama. Só não estão abertas por causa do feriado de carnaval. Nos bairros e morros mais destruídos, a situação é mais precária. Toneladas de terra e de barro são retiradas todos os dias e parece não ter fim. Petrópolis ainda lava e limpa suas ruas, tentando se livrar dos vestígios da tragédia.
Mas em muitos lugares os sinais ainda são muito evidentes e vai levar tempo até desaparecerem. Um deles é aqui, a Chácara Flora. São muitas casas aos pedaços e outras que até estão inteiras, como aquela lá no alto, mas sem nenhuma chance de se equilibrar naquele barranco. É muita gente que nunca mais vai voltar para casa. Seu Antônio Carlos olha com tristeza para a casa condenada e onde ele viveu por 35 anos. Acabou tudo. De uma hora para outra acabou tudo. Triste, triste mesmo. Só eu que eu sei, quando eu estou sozinho, o que é que eu passo. Há mais de 1.100 desabrigados e quase 2.500 famílias se cadastraram para receber o aluguel social que deve ser pago na semana que vem. O luto ainda não acabou na cidade imperial. Alana, de 4 anos, foi enterrada pela manhã. E ainda há corpos desaparecidos. Sob os escombros do Morro da Oficina, os bombeiros procuram Lucas, um rapaz de 20 anos. Na Chácara Flora, o corpo de Gisele foi encontrado hoje. E agora falta achar o do filho dela, Wallace, de 26 anos. Outras vítimas podem ter sido levadas pelo rio Quitandinha, onde as buscas também seguem. Os voluntários que se sensibilizaram com o sofrimento de tanta gente continuam por aqui. Tem muita gente ajudando? Tem bastante. Muito, muito. Gratidão, né? A gente sente, nem sei explicar direito o que a gente sente. A gente se emociona, eles se emocionam também com a gente, com a nossa atitude. Isso é bom demais. Ainda há muitos necessitados, muito o que fazer, mas o povo de Petrópolis vai encontrando o seu eixo. Tentar recomeçar, né? Pedir a Deus força e recomeçar. É o jeito. Março chega trazendo menos chuva para várias partes do país, inclusive para a região serrana do Rio. Então agora a gente vai a São Paulo conversar com a Eliana Marques, porque ela tem todas as informações sobre a previsão do tempo em todo o país para a gente, né, Eliana? Boa noite para você. É isso mesmo, Elter. Boa noite para você também, uma boa noite para Ana Luísa e uma boa noite a todos vocês. Em Petrópolis vai chover pouco ou nada até domingo e vai fazer calor. No Rio de Janeiro, amanhã, máxima de 37 graus, em Vitória 34, com previsão de tempo firme. O sol brilha forte também aqui em parte de Minas, da Bahia, do Piauí e do Rio Grande do Sul. Mas na maioria das regiões, em verde aqui no mapa, tem possibilidade de chuva. Pancadas isoladas que podem ser fortes, como as de hoje aqui em São Paulo, também em Belo Horizonte e em Brasília. Salvador, Recife e Manaus terão chuva a qualquer hora do dia, Elter. E tem alguma região, alguma parte do país que pode ter chuva muito forte, Eliana? Tem duas, viu? Uma delas vai do sul do Maranhão até o norte de Goiás, a outra pega o centro-sul de Mato Grosso do Sul, vai até o norte gaúcho e inclui as áreas aqui, as regiões de Florianópolis, Curitiba, Campo Grande e também Palmas. Com a chegada de março, o verão começa a se despedir. Faltam 19 dias apenas para a estação quente e chuvosa terminar. E no sul, a tendência é de chuva abaixo da média nesse mês. Inclusive em Porto Alegre, onde choveu só 21% do normal em fevereiro. Em todo o Rio Grande do Sul, 421 cidades já decretaram situação de emergência por causa da seca. No Sudeste, chuva abaixo do normal, principalmente no interior paulista. A capital teve o fevereiro mais seco em 38 anos e o segundo mais seco desde 1943. Foi quando começaram as medições aqui na cidade. Em março, principalmente, essa região aqui no norte de Minas é que deve ter mais chuva que o normal. O centro-sul da Bahia também, onde a gente vê aqui o mapa em azul. Já de Alagoas até o Maranhão começa a secar. E em todo o Nordeste, 200 reservatórios já têm níveis preocupantes. Fevereiro foi de pouquíssima chuva, principalmente em João Pessoa. Assim como em Campo Grande, no centro-oeste, e vai continuar assim também nas próximas semanas, o que agrava a situação das queimadas. Mato Grosso tem o maior número de focos de incêndio em todo o país. E em março, só o norte do estado, também o Distrito Federal e o leste de Goiás têm expectativa de chuva acima da média na região. Onde ela vai se concentrar mesmo é no norte do Brasil, naquelas áreas que estão em azul ali. Já de Belém até o Tocantins, previsão de chuva abaixo da média. Agora, nos outros estados que aparecem ali com chuva acima do normal, pode até haver mais cheias de rios.
Uma boa noite a todos. Ana Luísa, Elter, até amanhã. Até amanhã, obrigado, Eliane. Boa noite para você. A seguir, por que os americanos não estão em alerta com a ameaça nuclear do presidente Vladimir Putin? O desafio de 16 países que prometeram mandar armamento para a Ucrânia. Pelo menos 16 países já se comprometeram a enviar auxílio militar para a Ucrânia enfrentar a invasão russa. O desafio é fazer as armas e os equipamentos chegarem aos soldados ucranianos. Antes da invasão, era pelo aeroporto de Kiev que chegavam remessas de armamento americano. No sábado, os Estados Unidos se comprometeram com mais 350 milhões de dólares em material de defesa. Na lista, mísseis portáteis Javelin, capazes de parar um tanque. No domingo, a Alemanha também rompeu a tradição que mantinha desde o fim da Segunda Grande Guerra de não enviar armamentos. Prometeu 1.000 armas antitanques e 500 mísseis Stinger, que são usados em terra para defesa contra ataques aéreos. A lista de países que prometem mais remessas de armas tem integrantes da Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália, Canadá, Bélgica, Espanha, Portugal, França, Grécia, Holanda, Romênia e República Tcheca, Dinamarca e Noruega. A Suécia, que não faz parte da OTAN, também quebrou a tradição de neutralidade e se comprometeu em enviar 5.000 armas antitanques. A União Europeia também quebrou a tradição e vai reembolsar Estados-membros que comprarem armamentos para a Ucrânia. O representante da União Europeia para Assuntos Internacionais disse no domingo: o tabu de que a União Europeia não fornece armas para a guerra caiu. O problema agora é como fazer essas remessas chegarem ao exército ucraniano, uma vez que o presidente russo Vladimir Putin ameaça consequências jamais vistas para quem interferir nas pretensões militares dele. O jeito mais rápido seria pelo ar. A União Europeia anunciou no domingo que doaria aviões para o exército ucraniano. Pilotos ucranianos foram para a Polônia para voar de volta nessas aeronaves, que também poderiam levar munição. Mas hoje, Bulgária e Eslováquia, que forneceriam os jatos, disseram que não há nenhum acordo. E o presidente polonês Andrzej Duda disse que nenhum avião sairia do país em direção à Ucrânia nesse momento. A OTAN segue firme no compromisso de não entrar no espaço aéreo ucraniano. Portanto, o que está sendo feito agora é transporte por terra, entregando nas fronteiras armamentos diretamente para o exército ucraniano para que eles distribuam entre suas tropas. Mas isso preocupa os vizinhos. A Hungria anunciou ontem que não permitirá que remessas de armas passem pelo seu território. O ministro das Relações Exteriores húngaro anunciou ontem: não mandaremos tropas, não mandaremos armamentos porque não queremos nos envolver nessa guerra e não deixaremos que remessas de armas letais transitem pelo território húngaro. A preocupação é que essas remessas virem alvo de ação militar hostil, disse ele. A Hungria é membro da OTAN desde 1999, mas o atual governo de Viktor Orbán é visto como o maior aliado do Kremlin na Europa e sofre pressão da OTAN para se posicionar contra a guerra. A principal fronteira usada agora para essas remessas é a da Polônia, porque o país faz parte da OTAN e nesse momento recebe milhares de refugiados. A ministra das Relações Exteriores canadense, Melanie Joly, foi para Varsóvia hoje coordenar a entrega do armamento fornecido pelo Canadá. Ela afirmou ter conseguido um acordo para que isso fosse feito usando a fronteira da Polônia. Mas servir de passagem para armas nesse momento é arriscado, de acordo com Michael Peterson, que é ex-funcionário do Conselho de Segurança Nacional americano e especialista em estratégia militar. Ele diz que a Rússia pode tentar interceptar as remessas com ataques na fronteira, mas que essas operações são muito delicadas porque há um alto risco de agressão também do lado polonês. E aí, isso significaria um ataque a um país da OTAN. Quando as armas entram na Ucrânia, existe o risco de elas serem interceptadas ou caírem nas mãos dos soldados russos e acabarem usadas contra o exército ucraniano, diz o professor. A situação na Ucrânia se complicaria mais com a eventual queda do governo do presidente Volodymyr Zelensky, num cenário em que a resistência ucraniana não teria um controle central, mas estaria a cargo de milícias e grupos civis.
A OTAN se relaciona apenas com governos. O professor Peterson diz que há um tremendo risco de que Zelensky seja capturado. No entanto, é possível estabelecer acordos prévios com a União Europeia de procedimentos em caso de ausência do chefe de Estado. Outro desafio seria se Zelensky deixasse o país. Não há registro na história recente de relacionamento da OTAN com governos em exílio reconhecidos internacionalmente. Por isso, quando os Estados Unidos ofereceram para tirar Zelensky de Kiev, ele disse: "Não preciso de uma carona, preciso de armas." O mundo respondeu. E agora, uma operação complexa tem que fazer chegar as armas até ele. O Jornal Nacional foi ouvir estudiosos sobre as ameaças de Vladimir Putin aos países que declararam apoio à Ucrânia e sobre a declaração de que colocou as forças nucleares russas em alerta máximo. A frase teve um tom de ameaça. No discurso em que anunciou a invasão à Ucrânia, o presidente russo mandou um recado para as potências ocidentais. Vladimir Putin disse para qualquer um de fora que considere interferir, se o fizer, enfrentará consequências maiores do que qualquer outra que já se enfrentou na história. Imediatamente, o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, declarou que a aliança militar do Ocidente não tem tropas na Ucrânia, nem planos de enviar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também afirmou que nenhuma tropa americana será enviada para o conflito. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. De um lado e do outro da guerra de palavras, estão líderes que controlam os botões vermelhos, o poder sobre a maior parte do arsenal nuclear mundial. Segundo a Federação Americana de Cientistas, o mundo tem perto de 12.700 ogivas nucleares. 90% delas estão nos arsenais da Rússia e dos Estados Unidos. Os outros 10% pertencem à China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. A Ucrânia chegou a ser a terceira maior potência nuclear, com as ogivas que herdou com a dissolução da União Soviética, da qual fazia parte. Mas o país abriu mão dessas armas com o Memorando de Budapeste, de 1994. O tratado também foi assinado pela Rússia e garantia o respeito à soberania e às fronteiras da Ucrânia. Para entender o poder das armas de destruição em massa, basta dizer que uma ogiva nuclear moderna equivale a centenas, às vezes, atômica no início dos anos de 1950. E as duas potências militares começaram uma corrida armamentista. No auge da Guerra Fria, nos anos de 1980, o mundo chegou a ter mais de 70 mil bombas. Mas o número começou a cair depois do acordo assinado pelos dois países em 1987. O raciocínio por trás da corrida nuclear foi definido pela sigla em inglês MAD, que traduzida significa Destruição Mútua Assegurada. Se os dois lados de um conflito têm armas suficientes para aniquilar um ao outro, nenhum deles vai cometer a imprudência de lançar a primeira bomba. A teoria foi posta à prova em 1962, na crise dos mísseis de Cuba. Os americanos descobriram que os soviéticos instalavam uma base de lançamento de mísseis na ilha, e navios das duas potências ameaçaram começar uma guerra atômica no Mar do Caribe. Na última hora, os dois recuaram. Agora, 60 anos depois, Vladimir Putin anunciou que colocou o arsenal nuclear russo em alerta especial. Foi uma ameaça aos países da OTAN para tentar desencorajar o envio de armas ao exército ucraniano e a adoção de novas sanções econômicas à Rússia. O historiador da USP, especialista em Rússia, Ângelo Segrilo, interpreta o anúncio de Putin como uma ameaça que não tem o objetivo de ser cumprida, mas de manter as tropas da OTAN fora da guerra. Se a Rússia não tivesse armas nucleares, talvez isso até entrasse no cálculo da OTAN. Uma ajuda militar direta localizada na Ucrânia. Agora, com a Rússia tendo armas nucleares, isso não
não vai... isso aí não entra na cogitação deles, porque isso aí seria um risco para os próprios países da OTAN. A professora da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Mariana Carpes, concorda que a intenção de Putin é aumentar a tensão na guerra contra a Ucrânia e não começar uma guerra mundial. Eu quero crer que dentro do jogo político, por maior animosidade e agressividade que nesse momento se veja no teatro de guerra, que o entendimento de que as armas nucleares são uma não arma, né? Ou seja, são um armamento de não uso, que ele prevaleça. A seguir, os números da pandemia no Brasil. O que começa a faltar para os ucranianos na capital Kiev? A média diária de mortes por Covid no Brasil voltou a ficar abaixo de 600. O Bruno Tavares tem os números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Bruno, boa noite. Boa noite, Ana Luísa, Elter, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 274 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, a doença matou 649.717 brasileiros. De ontem para hoje, foram mais de 23 mil novos casos conhecidos. No total, já são mais de 28 milhões e 800 mil casos. A média de casos está em queda, de 46% na comparação com 2 semanas atrás. São 65 mil novos casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 26%. São 598 óbitos por dia. A última vez que esse número ficou abaixo de 600 foi em 31 de janeiro. Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Tocantins não informaram os dados nesta terça-feira de carnaval e por isso aparecem em cinza no mapa. 2 estados, Goiás e Alagoas, estão com alta na média de mortes. 5 estados têm estabilidade e 17 estão em queda. Agora, os números da vacinação no país. Hoje, 8 estados e o Distrito Federal não divulgaram informações. Nas últimas 24 horas, quase 29 mil pessoas tomaram a primeira dose. 26 mil a segunda dose ou a dose única e 106 mil a dose de reforço. O total do dia ficou em 161.282 vacinados. Desde o início da vacinação, 80,36% da população total recebeu a primeira dose. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,25%. 72,24% de todos os brasileiros receberam as 2 doses ou a dose única. Dos que têm 5 anos ou mais, 77,54%. A dose de reforço foi aplicada em 30% da população. A partir de 18 anos, 39,87%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. São Paulo, Piauí e Paraíba são os 3 primeiros. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Elter, Ana Luísa. Obrigado, Bruno. Boa noite para você. O jornalista Gabriel Chain, que está em Kiev desde antes da invasão russa à Ucrânia, relata hoje como os moradores estão convivendo com a falta de itens básicos. Eu estou chegando agora num dos supermercados aqui no centro de Kiev. O que eu estou vendo aqui são prateleiras vazias, muitas filas. Nos caixas eletrônicos não é possível mais sacar dinheiro. Os poucos lugares que ainda continuam abertos aqui são supermercados e farmácias. Então todos esses lugares estão completamente lotados, filas gigantescas, pessoas tentando comprar para todo tipo de comida para poder armazenar, porque na verdade ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias. Se essa ofensiva russa for realmente tentar invadir Kiev, o que pode acontecer vai ser catastrófico. Então as pessoas estão realmente tentando armazenar todo tipo de alimentação, de água, o quanto antes. De repente as pessoas apertaram o passo. Um funcionário estava trazendo um carrinho com pães. Mesmo nessa situação de escassez,
Os moradores se limitam a 2 pacotes. A mulher conta que morava em Luhansk e que em 2014 precisou fugir quando separatistas declararam independência em relação a Kiev. Ela se refere a Vladimir Putin como alguém sem ética e sem coração. Também acompanhei uma missa no mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas, que faz parte da Igreja Ortodoxa Ucraniana. A catedral foi destruída por ordem de autoridades soviéticas nos anos de 1930. E reconstruída após a independência da Ucrânia. Enquanto estava no mosteiro, ouvi uma explosão. Depois soube que era do ataque à torre de rádio e TV. Além dos civis, militares assistem à missa. Soldados que possivelmente estarão no fronte nos próximos dias. Vamos ao vivo a Washington com a correspondente Raquel Krahenbuhl. A Raquel traz mais informações sobre o discurso que o presidente Joe Biden fará hoje à noite ainda. Raquel, boa noite para você. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. O presidente Joe Biden vai focar, se concentrar fortemente nesta guerra da Rússia contra a Ucrânia, nesse primeiro discurso sobre o Estado da União. Segundo uma autoridade aqui do governo americano, Biden vai defender os esforços da diplomacia americana para unir o mundo em uma coalizão anti-guerra e também para responsabilizar Vladimir Putin e apoiar a Ucrânia. E ele vai dizer que Putin estava errado quando duvidou que o Ocidente e a OTAN responderiam a uma invasão. E enfatizar também que quando ditadores não pagam um preço por suas agressões, eles causam mais caos e aumentam as ameaças ao mundo. Portanto, vai falar da importância de combater autocracias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu que Biden transmita uma mensagem forte nessa noite sobre a invasão russa ao seu país e, em solidariedade, a embaixadora da Ucrânia aqui em Washington foi uma das convidadas da família Biden para acompanhar o discurso. Ela vai se sentar ali ao lado da primeira-dama no plenário da Câmara. A maior ameaça à segurança global desde a Guerra Fria forçou a Casa Branca a adaptar esse discurso. Biden queria focar especialmente nas conquistas dele em meio a grandes crises de saúde, econômica, climática neste ano que passou. E diante de senadores e também deputados, o presidente vai dizer que seu governo construiu um país melhor. Olhando para frente, nesse ano de eleições legislativas aqui nos Estados Unidos, Biden vai falar como o país dele pode voltar à normalidade depois de mais de 2 anos da pandemia e também vai apontar soluções para outras crises, outros desafios que persistem, como a inflação e também a divisão do país que tem travado a agenda legislativa dele. E esse discurso vai começar daqui pouco mais de uma hora e meia, exatamente agora às 11 horas, no horário de Brasília. Ana Luísa, Elter. Obrigada, Raquel. Raquel Krahenbuhl falando ao vivo de Washington, nos Estados Unidos. Outras informações sobre a guerra na Ucrânia no Jornal da Globo, depois de Profissão Repórter. Boa noite. Ótima noite para você. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje tem Fluminense e Milionários pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo, as principais e últimas notícias da equipe do Fluminense e também as últimas informações da equipe do Milionários. O Fluminense, que venceu fora de casa, joga hoje em casa por um empate. Já o Milionários necessita da vitória, jogando hoje no Rio de Janeiro. Então, se você é torcedor do Fluminense ou torcedor do Milionários, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já deixa o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta aí embaixo o seu palpite, porque após a vitória por 2-1 no El Campín em Bogotá, na Colômbia, o Fluminense enfrenta o Milionários na noite desta terça-feira,
pelo jogo de volta da segunda fase da pré-Libertadores. Lembrando que não existe mais o gol qualificado como critério de desempate. Com o Flu atuando com a vantagem do empate, a bola rola às 9h30 da noite, no horário de Brasília, em São Januário. O Fluminense chega embalado por 9 vitórias consecutivas para a partida, algo que não acontecia em jogos oficiais desde 1941. O time vive grande momento, é líder no Campeonato Carioca e vem de vitória sobre o Vasco por 2-0, atuando com um time misto. Por ter vencido o primeiro jogo por 2-1 na altitude de El Campín, a equipe de Abel Braga avança com igualdade no placar. Caso o clube seja derrotado por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Pela classificação, o Fluminense vai contar com o apoio da torcida, que esgotou os ingressos com 2 dias de antecedência. Mesmo com a derrota, por 2-1 em casa, o técnico Alberto Gamero, do Milionários, não quis saber de baixo astral ou de entregar os pontos. Nas coletivas, após a partida, o treinador ressaltou a atuação de sua equipe, que atuou com a menos boa parte do confronto no El Campín, e mesmo assim promoveu dificuldades ao time de Abel Braga. Segundo o comandante, mesmo atuando longe dos seus domínios, ele espera que o Milionários busque o jogo e atue com pressão para buscar a classificação, como aconteceu no início da partida, antes da expulsão do Sousa. Pelo lado do Fluminense, sem poder contar com o Fred, que sofreu uma lesão na coxa no jogo em Bogotá como previsto, a Abel vai mandar o atacante Cano para a partida. A única dúvida do treinador em relação ao time que enfrentou o Milionários na Colômbia é no lateral direita. Calegari, que foi titular, sentiu um desconforto muscular na coxa durante o jogo e foi poupado contra o Vasco. Ele vai para o duelo em São Januário, mas ainda não é certo que comece jogando. Caso não tenha condições de atuar, Samuel Xavier deve ser o titular. Provável escalação então do Fluminense: deve ter Fábio, David Braz, Felipe Melo e Nino, Cristiano, André, Iago Felipe e Calegari, William, Luiz Henrique e German Cano. Já pelo lado do Milionários, o técnico Alberto Gamero poupou o time principal no último jogo pelo Campeonato Colombiano no sábado. Os titulares, inclusive, viajaram ao Brasil antes em voo fretado. A primeira parte da equipe desembarcou no Rio de Janeiro, no início da madrugada de domingo, os suplentes no fim da manhã. Para a partida dessa terça, o time colombiano não poderá contar com Sousa, autor do gol no jogo em Bogotá. O jogador foi expulso e vai desfalcar a equipe. Com isso, a provável escalação da equipe do Milionários deve ter Monteiro, Vargas, Linas, Bertel e Roman, Veiga, Vázquez, Richard Celis e Ruiz Rivera, Davi Silva e Erazo. A partida de hoje ela vai ser apitada por Fernando Rapalini, argentino, e os assistentes Juan Belatti e Diego Bonfá, também argentino. Lembrando que na Libertadores só haverá VAR a partir das oitavas de final. As duas equipes se enfrentarão 3 vezes na história. 2 em torneios amistosos realizados em Bogotá nos anos 80 e outra na semana passada. O Fluminense venceu esses 3 jogos e tem 100% de aproveitamento. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.